Dando continuidade aos indicadores de saúde, nós vamos estudar agora, dentro dos coeficientes de morbidade, que trabalha com o risco das pessoas envelhecerem, nós vamos ver prevalência. Prevalência é um indicador muito utilizado e ele é simples. Ele basicamente calcula qual é o risco de alguém ou uma população de estar doente, tá? Então, nós temos, dentro de um intervalo de um determinado tempo, nós temos que calcular quantas pessoas estão doentes naquela população, de acordo com a quantidade de pessoas expostas ao risco de estarem doentes naquela minha população. Então, basicamente, isso é prevalência. E é lógico que eu vou pegar essa quantidade de pessoas doentes, pela quantidade de pessoas expostas naquele mesmo período que eu estou avaliando, multiplicado por um número fator de 10. Então, pode ser por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil, vai depender com o que você vai estar comparando e com o que você quer fazer. Então, basicamente, hoje, nós temos 3 tipos de prevalência. A prevalência no ponto, a prevalência no período e a prevalência na vida, que nada mais é do que uma prevalência do período, só que período da vida toda. O que seria a prevalência no ponto? Você determina, dentro de um período de tempo, um ponto específico para você calcular quantas pessoas estão doentes naquele exato momento. Então, vamos pegar, por exemplo, em um ano, que tem 365 dias, eu quero saber quantas pessoas estão doentes por dengue no dia 25 de dezembro, Natal. Então, pega a quantidade de pessoas que estão doentes naquele período, naquele ponto específico, naquele dia específico, e divide pela quantidade de população exposta naquele mesmo ponto. E aí eu vou achar a prevalência naquele determinado ponto. Eu posso fazer também em um dia, em 24 horas, a meio-dia. Quantas pessoas ficaram doentes naquele determinado ponto, ao meio-dia em ponto. Isso eu também tenho como fazer. Geralmente, faz isso para a gente tentar saber quantas pessoas são a curva de uma determinada doença, nessa prevalência acumulada dia a dia, está subindo ou descendo. Então, se vocês pegarem hoje, por exemplo, o coronavírus, todos os dias sai a quantidade de pessoas que são casos novos, que aí no caso seria incidência, mas somado aos casos que já existentes, naquele mesmo dia mostra quantas pessoas estão doentes. E é lógico que as pessoas que curaram não vão entrar. As pessoas que infelizmente foram a óbito também não vão entrar. A prevalência no período, a única diferença dela em relação ao ponto é que eu não vou pegar um determinado ponto em uma linha do tempo, eu vou determinar um período maior. Por exemplo, quero saber a prevalência de dengue no ano de 2019. Então, eu vou pegar todas as pessoas que estavam com dengue no ano de 2019 e dividir a população exposta ao risco de ter tido dengue no ano de 2019. A prevalência de HIV de 2001 a 2019. Então, vou pegar todas as pessoas que estiveram doentes nesse período e dividir a população exposta ao risco nesse mesmo período. E a que é o que nós mais utilizamos. Já a prevalência na vida, eu quero saber o seguinte: qual a porcentagem da minha população que teve determinada doença durante toda a sua vida? E é lógico que só é possível fazer isso se essa doença ela gerar um marcador, de preferência sorológico, um marcador sorológico, um anticorpo, que fala que se você teve contato com essa doença ao longo de toda a sua vida. Então, eu quero saber se a pessoa tem ou já teve dengue em algum momento da sua vida. Então, eu vou lá e doso um anticorpo chamado IgG, antidengue. E uma vez ele dando positivo, ele pode me falar que eu, em algum momento da minha vida, eu tive contato com o vírus da dengue. E automaticamente ele estimula o meu sistema imunológico a produzir esse anticorpo de memória. E aí eu vou conseguir saber qual é o percentual da minha população que em algum momento da minha vida tem ou já teve determinada doença. Então, a gente usa muito isso em inquérito soro-epidemiológico, onde eu pego uma população muito grande, uma população da cidade, um país ou de um estado, e eu vou fazer
uma amostragem que represente toda essa população em todos os seus níveis, e aí eu vou colher um material, dosar esse anticorpo e ver se a pessoa realmente em algum momento teve ou tem aquela determinada doença durante toda a sua vida. Então isso se faz também para algumas doenças. Então aqui nós temos um exemplo aqui, uma tabela de prevalência de diabetes. Então eles calcularam a prevalência, fizeram um estudo de prevalência para saber qual é a prevalência de diabetes mellitus na população segundo o grupo etário em algumas capitais brasileiras de novembro de 1996 a julho de 1998. Então aqui são quase 12 anos, tá, que eles querem saber. Nesse estudo, eles tiveram uma amostragem de 2.847 indivíduos, dividido por faixa etária, entre 30 e 39 anos, 40 e 49, 50 e 59, 60 e 69 anos. Na população de 30 e 39 anos, foram pesquisadas 8.494 pessoas. Dessas, 229 foram diagnosticadas com diabetes mellitus. Para calcular a prevalência, então, e aqui ele pede em porcentagem, então vamos multiplicar por 100, vou pegar os 229 e dividir por 8.494, que vai dar uma prevalência de 2,70% nessa população. Da mesma forma, ele fez por 40, 49, 50, 59, 60 e 69. E ao perceberem, ao passar da vida, a prevalência foi aumentando. Isso é uma característica. Geralmente, quanto mais velha a população, maior a chance de ela ter sido exposta a determinadas doenças. Daí a prevalência ser mais alta nessas populações mais velhas. No total, dos 2.847 pessoas que foram pesquisadas nesse período, 1.655 foram diagnosticadas com diabetes mellitus. Ao fazer a prevalência, chegou a um total de 7,57% dessa população estava contaminada. Quais são os fatores que determinam a prevalência, ou seja, que influenciam na prevalência, que pode aumentar essa prevalência indicada na população ou ela pode diminuir a prevalência? Então, determinado pela incidência, duração e movimentos migratórios, ou seja, quanto maior a incidência da minha doença, ou seja, quanto mais casos novos eu tiver na minha incidência, automaticamente maior será a minha prevalência. Quanto mais durar a minha doença, maior a chance de eu achar um indivíduo na minha população com esta doença, então ela pode também aumentar a minha prevalência. E movimentos migratórios, populações entrando e populações saindo, pode aumentar ou diminuir a prevalência de determinada doença. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma cidadezinha com 2.000 habitantes, de repente achou um garimpo naquela região, em um mês eu vou ter 30.000 habitantes ali. As prevalências de várias doenças ali vão se modificar completamente. Então, a maior incidência somado com a duração da doença, eu vou ter uma maior prevalência, ou seja, quanto mais casos novos surgirem na minha população e esses casos novos serem de uma doença de longa duração, maior será a minha prevalência. Vamos pegar, por exemplo, a doença de Chagas. Imagina o seguinte, se eu tiver entrada de casos novos de Chagas, eu já vou ter um aumento da minha prevalência. E a doença de Chagas pode durar até décadas, então a chance de eu achar esses casos na minha população é maior, então automaticamente a minha prevalência também vai aumentar. A alta taxa de incidência de doenças de curta duração não implica em alta prevalência. Por que acontece? Mesmo eu tendo aqueles casos novos em grande quantidade, em pouco tempo, ou essas pessoas, infelizmente, vão a óbito, em pouco tempo essas pessoas curam. Então, quando eu vou calcular a prevalência em determinado período, tem uma grande chance de eu não achar pessoas doentes, porque elas já tiveram a doença ou elas morreram automaticamente.
elas não vão entrar como pessoas doentes, elas vão entrar como pessoas sadias, porque eu não vou conseguir achar na minha população. A alta prevalência em doenças de progressão longa e baixa incidência, casos novos existentes por muito tempo, e hipertensão arterial. Ou seja, eu dei um exemplo aqui da doença de Chagas, mas a hipertensão, mesmo que a incidência seja baixa, um exemplo, tem uma boa chance da prevalência manter-se alta, porque a doença tem longa duração. E migração de casos. Imagina o seguinte: você tem uma cidade que ela é referência para tratamento de tuberculose em determinada região. Automaticamente tem uma boa chance das pessoas que têm tuberculose, que moram em outras regiões que não têm um bom tratamento, migrarem para aquele local para fazer o tratamento. E como é uma doença de duração relativamente longa, tem uma boa chance das pessoas residirem naquele local. Então, eu tenho uma população que já existia naquela minha cidade e agora eu estou migrando somente pessoas doentes. Então, tem uma boa chance da prevalência daquela doença em determinada cidade aumentar. Então, aqui nós temos um exemplo de duas coisas que podem influenciar na minha prevalência. Lembrando que a prevalência são todos os casos existentes. Então, tem casos novos e casos antigos. É lógico, quanto mais casos novos entrarem aqui, ou seja, mais vai encher o meu caldeirão. Então, a prevalência também vai aumentar. Quanto mais doentes migrarem na população, mais o meu caldeirão vai encher, mais a minha prevalência vai aumentar. No entanto, quando eu tenho cura, eu estou esvaziando meu caldeirão. Quando eu tenho óbito, eu estou esvaziando meu caldeirão. Quando eu tenho doentes nessa população que emigram para outras regiões, eu tenho saída de pessoas do meu caldeirão. Transferência, mudança de diagnóstico também pode acontecer. Às vezes eu tinha um teste que ele tinha uma sensibilidade um pouco diferente, onde eu detectava muitos casos. Aí eu melhoro a especificidade desse teste e automaticamente eu diminuo a quantidade de falsos positivos. Diminuindo a quantidade de falsos positivos, eu diminuo também a prevalência da minha doença. Também ele pode servir como um aumento. Eu tenho um teste de baixa sensibilidade e boa especificidade, eu melhoro a sensibilidade desse teste e vai começar a detectar mais doente. Então eu posso também aumentar. Então essa mudança de diagnóstico, que ela pode tanto diminuir a prevalência ao longo do tempo, também quanto aumentar a prevalência ao longo do tempo. Então, prevalência basicamente é bem simples assim. Então aqui nós temos um exemplo, uma figura, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ele é muito didático para nós entendermos o que seria prevalência e o que seria incidência. Então nós temos aqui indivíduos que aqui nesse tracinho começou a doença, a linha significa a duração da doença e o pontinho preto significa o fim da doença. Esse fim pode ser cura ou pode ser óbito, tá? Mas o importante é isso. Então eu tenho doenças aqui, eu tenho indivíduos que progrediram de forma diferentes e tem indivíduos que contraíram a doença em tempo diferente. Então vamos determinar um tempo. O tempo seria de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, no período de um ano. Nesse período de um ano, eu tenho aqui quantos indivíduos que está doente. Então, se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 pessoas que estão doentes. Mas, quantos são casos novos dentro do período? Ou seja, quantos começaram a ficar doentes dentro desse período? É só eu olhar no tracinho. Se o tracinho estiver entre as duas linhas, é porque é um caso novo. Então, esse aqui está fora. Então, ele não é um caso novo, ele é um caso antigo. É uma pessoa que está doente no período, mas que ela contraiu a doença antes do período que nós estamos analisando. Então,
Esse caso aqui, ó, é um caso que, apesar da doença dele acabar depois do período, ele é um caso novo, porque ele adquiriu no período que nós estamos analisando. Então, tem um caso novo, 2 casos novos, 3 casos novos, 4 casos novos, 5 casos novos, 6 casos novos, 7 casos novos. Se eu tenho 7 casos novos, então eu tenho 7 casos incidentes. E quantos casos prevalentes eu tenho? Os casos prevalentes eu tenho que contar as pessoas que estão doentes. Aí vai entrar tanto os casos novos quanto os casos antigos. Como que eu faria então aqui? Então, pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, todos os casos aqui, eles são prevalentes. Apesar de eu ter 1, 2, 3, 4 casos antigos, eu tenho 4 casos antigos, mais 7 casos novos, que dá no total 11 casos prevalentes, ou seja, 11 casos que estão doentes dentro do período que eu estou analisando. Se eu for calcular, imaginando o seguinte, que eu tenho 50 mil habitantes nesta minha população, e eu quero calcular a minha incidência e a minha prevalência por 100 mil habitantes. Então, vamos pegar primeiro a incidência. A incidência, como que eu calculo a incidência? Eu pego todos os casos novos e divido pelo total da minha população expostas ao risco. Então, eu vou pegar 7 dividido por 50 mil. Mas lembra, os casos incidentes, quando é possível identificar os casos antigos, eu tenho que excluir da minha população de risco. Como a população aqui é muito grande, ela não vai fazer muita diferença, mas é importante vocês fazerem para vocês terem uma noção. Então, eu vou pegar 50 mil menos 4. 50 mil menos 4 dá 49.996 pessoas expostas ao risco de serem casos novos. Então, eu vou pegar 7 dividido por 49.996 casos, pessoas expostas ao risco de serem casos novos, e multiplicar por 100 mil. Isso vai dar 14 casos novos para cada 100 mil habitantes. Já na prevalência, eu vou pegar todos os casos prevalentes e dividir pelo total de habitantes ali. Eu não vou excluir os casos antigos, porque prevalentes também entram casos antigos. Então, vai ser 11 dividido por 50 mil pessoas. Vezes 100 mil vai dar 22 casos para cada 100 mil habitantes. Quando devo usar a prevalência ou a incidência? Lembrando o seguinte, não é uma regra absoluta. Tá? São indicativos do que é melhor, a prevalência ou incidência. Não é uma regra absoluta, tem que ser assim, tem que ser aquilo. Mesmo porque a ciência ela jamais pode ser engessada, a pesquisa jamais pode ser engessada. Então vamos lá. A incidência é usado para determinar a ocorrência de doenças agudas, ou seja, de evolução rápida, como sarampo, meningite, cólera e outros. Mas para vocês terem ideia, hoje para acompanhamento de tuberculose e hanseníase nós usamos incidência, que são doenças de longa duração. Mas o ideal para doenças de curta duração, por exemplo, igual o dengue, o ideal é incidência. E prevalência é usado para doenças crônicas, como tuberculose, hanseníase, AIDS, ou aquelas com marcadores serológicos duradouros. Aí a dengue, apesar de ser uma doença aguda, como ela gera marcador de longa duração, igual eu já falei anteriormente sobre a IgG, eu também posso usar a prevalência. Então aqui é só um exemplo de outras medidas de ocorrência que nós também podemos fazer. Então aqui eu tenho 10 indivíduos. Esses 10 indivíduos, os vermelhos estão doentes, tá? E os azuis estão sadios. Então, desses 10 indivíduos, durante 10 meses, 8 estão doentes, né? E 2 não adoeceram. Então, se eu fosse calcular aqui a incidência, depois o ódio e a chance de ser caso novo. A prevalência. Quantos casos prevalentes nós temos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos.
dividido por 10, isso seria a minha prevalência. Então a prevalência aqui seria de 80%. A incidência já são quantos casos novos? Esse aqui é caso antigo, apesar de ele estar antigo, ele pegou ano anterior ao tempo que nós estamos analisando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 casos novos dividido por 9. Por que 9? Porque eu tenho 10 indivíduos, mas um já estava doente, então eu tenho que excluir ele da minha população de risco. Então a minha incidência vai ser 77,8%. Odds, ele mede a chance que o indivíduo tem de estar doente na minha população. E como que é feito o odds? Eu pego o total de pessoas doentes e divido pelo total de pessoas sadias. Então, quantas pessoas doentes nós temos? 8. E quantas pessoas sadias? 2. Então, 8 dividido por 2. Então, eu vou ter 4 casos de pessoas doentes para cada pessoa sadia nessa minha população. Essa é a chance de alguém ficar doente. E a chance de ser caso novo? Eu vou pegar todos os casos novos e dividir por todos os casos que não são novos. Aí entre os 2 casos sadios e o caso antigo. Então vai ser 7 dividido por 3. Então vai dar 2,3 casos novos para cada caso que não é novo. Então, pessoal, isso foi prevalência e um leve resumo também de incidência e alguns outros indicadores como odds. O odds nós vamos deixar para ver lá na aula de estudos epidemiológicos, onde nós veremos estudos de caso e controle, onde usamos uma medida chamada odds ratio, que é uma razão de chances. Então nós vamos aprender de forma mais aprofundada o odds nessa aula, que vai ser mais para frente. Muito obrigado a todos.